Bom, eu queria mostrar nesse vídeo agora mais uma opção aí, mais uma feature que tem na parte de montagem, tá? No Shaping CAD. Então, aqui na parte da montagem, tá? Que é a opção de fazer submontagens. Tipo, quando eu crio um novo documento, tá? Então, eu instanciei aqui um novo documento, tá? Criei um novo documento. E aqui, na parte de montagens, como vocês podem ver, standard por definição, eu tenho esse assembly 1, certo? Montagem número 1. Porque é basicamente onde que eu vou, tipo, o cenário inicial, certo? Onde eu posso começar a instanciar ah, as partes que eu quero fazer minha montagem. O que acontece? Eu posso fazer uma submontagem dentro dessa montagem que está aqui. E assim sucessivamente, certo? Fazer submontagens dentro de submontagens, etc. Tá? Por que fazer isso? Permite modularizar, tipo, a tua montagem, certo? E de alguma maneira, certo, deixar mais ente- fácil entender o que se trata essa montagem, certo? Imagina, por exemplo, que é montar sei lá, fazer a montagem de um carro, por exemplo, certo? Tem várias partes, certo? Então, tu pode fazer, não sei, uma submontagem que é a parte do motor, uma submontagem que é a parte, não sei, do eixo, da roda, sei lá, qualquer coisa, tá? Então, isso vai facilitar, porque daí, tipo, tu quer editar, tu quer fazer uma cópia, por exemplo, do eixo, certo? Tu consegue fazer de maneira mais fácil, tá? Então, fica muito mais modularizado e mais fácil entender o que tem na tua montagem, tá? Eu vou fazer um exemplo bastante simples, tá? Para mostrar qual que é a ideia, tá? E tipo, depois podem implementar como quiser, tá? Então, eu vou vir aqui, vai insertar, certo? Criar um novo, algumas novas partes, tá? E eu vou importar aquele modelo tradicional ali, do exercício 12, certo? Que eu usei como base nos outros vídeos anteriores, eu vou usar como base também nessa montagem aqui, tá? Então, eu vou instanciar essa parte, tá? Então, eu tenho essa parte aqui, na minha instalação. O que acontece? Quando vocês podem ver, quando instanciar automaticamente, eu vou ter essas duas partes aqui, tá? Então, o que eu fiz em alguns vídeos anteriores foi basicamente fazer essas duas partes se conectarem, tá? Ter uma ligação entre as duas partes, certo? Uma ligação de maneira fixa, tá? Então, o que eu fiz basicamente, eu criei um mate, certo? Uma conexão. Eu selecionei aqui, eu quero que seja conectada essa parte que está aqui, certo? Essa parte que está aqui, quero que seja conectado aqui, tá? Eu acho que peraí que não pegou aqui, porque era, tá, eu quero conectar essa parte que está aqui com essa parte que tá aqui. Por que ele não está aceitando? Agora acho que é melhor. Aqui, com, eu cliquei alguma coisa errada aqui. Agora eu vou tentar novamente. Isso agora vai, tá? Vou selecionar essa parte que está aqui, e vou selecionar essa parte que está aqui. Agora foi, tá? Então eu selecionei essas duas edges, certo? Duas arestas, e aí eu fiz uma conexão entre as duas, tá? O que acontece? Quando vocês podem ver aqui na minha montagem, quando eu faço uma conexão entre essas duas partes, uma ligação, essas duas partes, certo? É criada essa feature que tem aqui, certo? Que exemplifica, cara, eu tenho uma conexão entre essas duas partes, tá? O que acontece? Eu posso selecionar essas duas partes que estão aqui, certo? Ou as N partes que eu quero, tá? Que estejam, pode ser que tenham mates ou qualquer outra tipo de conexão, tá? E eu posso, como vocês podem ver aqui, onde é que tá a opção? Move, aqui. Tá achando. Move to new subassembly, ou mover para uma nova submontagem, algo assim, tá? Quando eu clicar nessa opção, só vê que automaticamente essa vai ser criada como se fosse uma nova assembly, certo? Uma nova montagem, e essas duas partes vão estar aqui dentro, certo? Eu estou basicamente criando um módulo, certo? Dentro da minha montagem. Então, o que acontece? O mate que eu tinha aqui, a conexão que eu tinha aqui, certo? Passou para dentro dessa montagem que está aqui, certo? Então, agora, de certa maneira, está interno dessa montagem que está aqui em cima. Tá? E o que acontece? Da mesma maneira que eu fiz, tipo, essa montagem, certo? Eu posso copiar essa montagem, por exemplo, tá? Então, eu vou copiar a assembly 2, tá? E eu vou colar uma assembly 2.
Vocês podem ver aqui, eu dupliquei basicamente, certo? E agora eu tenho duas peças, tá? Como vocês podem ver aqui, eu tenho duas peças que estão, que são idênticas, obviamente, tá? É uma cópia da outra. Mas que eu tenho duas peças que estão aí no meu, na minha montagem. Tá? E que eu posso, tipo, incrementar, inclusive conectar essas duas, fazer uma ligação dessas duas peças. Tá? Então, imagina, por exemplo, que eu quero conectar essas duas peças, tá? Essas duas partes. Então, na verdade, essas duas montagens, né? Já não é mais uma parte dessas duas montagens. Imagina que eu quero fazer uma conexão fixa, tá? Eu vou conectar essa parte que está aqui, por exemplo, tá? Aqui. Eu quero conectar aqui. Oi, aí, ó. Tá? Conectei. Pronto. Tá. Deixa eu fechar aqui esse sistema automático. Pode ver agora eu tenho uma conexão entre essas duas montagens, tipo essas duas submontagens na minha montagem base, tá? E, bom, e assim sucessivamente para fazer, posso fazer N conexões, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, que agora foi criada uma conexão, certo? Na minha montagem raiz, certo? Minha montagem original. E essa conexão, esse mate, está relacionado a essas duas montagens que tem aqui, tá? E cada uma das montagens que tem aqui tem o seu próprio mate interno, sua própria conexão interna. Então, essa primeira montagem tem aqui, certo? Tem essa conexão aqui. E essa segunda montagem tem essa conexão que está aqui, certo? Eu tenho uma hierarquia, de certa forma, certo? De, de mates, de conexões, e também de conexões, tá? Então, isso permite deixar muito mais fácil interpretar o que está acontecendo, certo? O que está passando o que representa cada parte do meu modelo, tá? E, bom, isso, em montagem, isso ajuda isso ajuda na interpretação do que está acontecendo, tá? Da mesma maneira que eu fiz uma segunda montagem, posso fazer uma terceira, certo? Copiar, fazer, replicar e adicionar N conexões, certo? Que eu queira, tá? N, não somente conexões, mas N partes que eu queira, certo? N submontagens que eu queira. E assim construir uma montagem muito mais complexa. Aqui, obviamente, seria algo relativamente simples, tá? Se eu estou fazendo como se fosse imagina que pode ser um duto, algo assim, certo? Mas eu posso escalar essa ideia para uma montagem muito mais complexa, um carro, por exemplo, não sei, um avião, qualquer coisa que seja muito mais complexa, tá? E então a ideia é bastante simples, tá? E tenha isso em mente, tá? Que tipo existe essa diferença entre as conexões das submontagens e as conexões da montagem original, certo? Eu tenho uma hierarquia aí de conexões e ligações. Isso vai definir basicamente como vai ficar modularizada a minha peça, a minha montagem. O que eu queria mostrar nesse vídeo era basicamente isso, tá? Tenho isso em mente, tá? Eu fiz esse exemplo bastante simples, mas que pode ser escalado para exemplos para casos mais complexos que demandam mais partes e subpartes.